Olá pessoal, nós já falamos sobre redação Unicamp, Enem e hoje é dia de falarmos sobre a redação Unesp. Um pouquinho diferente do Enem, que cobra uma situação, problema, a Unesp traz para o candidato uma situação polêmica. A redação na Unesp vale 28 pontos e eu sempre comento com os alunos o seguinte: para conseguir produzir um bom texto é importante você saber exatamente o que o vestibular espera de você. Então a gente precisa entender o que a Unesp espera de você. Eu vou falar então sobre cada um dos critérios que ela usa para avaliar vocês. Antes de falar sobre esses critérios, quero deixar claro duas coisas. A primeira delas é que, assim como o Enem e a FUVEST, a Unesp, gente, cobra uma dissertação argumentativa. Ou seja, você vai defender uma ideia sobre o tema. Você terá uma tese e deverá trazer argumentos para mostrar que essa tese é verdadeira. O segundo ponto é que nos últimos vestibulares a Unesp trouxe como tema uma pergunta para o candidato. Bom, vou relembrar com vocês os 4 últimos. No meio de 2018, a proposta foi: liberar o porte de armas de fogo a todos os cidadãos diminuirá a violência no Brasil? Observem, é uma pergunta. No final de 2017, o voto deveria ser facultativo no Brasil? No meio de 2017, prisão especial para portadores de diploma afronta a Constituição? E no final de 2016, a riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira? E eu queria chamar a atenção para o seguinte: tem sido comum a Unesp jogar uma pergunta como tema para o candidato. Gente, essa pergunta deve ser respondida já no primeiro parágrafo do seu texto. É claro que você nunca vai responder com um sim ou não. Você vai construir uma frase, você vai construir uma tese sobre a pergunta que ela deu para vocês. Bom, vamos conhecer os critérios? O primeiro critério é o tema e vale 3 pontos. Ou você tira 0, ou 1, ou 2, ou 3. Vamos entender um pouquinho como isso vai funcionar. O 0, é claro, é quando você não trouxe nada relacionado ao tema. Vamos usar como exemplo o tema do ano passado. O voto deveria ser facultativo no Brasil? A nota 0 seria se você não tivesse trazido nada relacionado ao voto. Agora, a nota 1 seria se você tivesse falado sobre o voto no Brasil, mas não sobre o voto ser facultativo ou não. Já a nota 2 seria se você tivesse falado sobre o voto facultativo no Brasil, mas não tivesse respondido a perguntinha do tema. Já o terceiro ponto, se você tivesse falado sobre voto facultativo no Brasil, e inclusive respondido a pergunta tema. Estão vendo a importância de se responder a pergunta o mais rápido possível no seu texto? Ela vai poder te ajudar a ter uma nota mais alta no primeiro critério. Outra dica que eu dou é para vocês ficarem atentos à coletânea que a Unesp te dá. Então ela dá uma série de textos sobre aquele tema. Gente, a coletânea direciona a produção da sua redação. Ela te dá ideias. Depois, no outro critério, eu vou falar sobre o uso dela. Mas a coletânea, ela te dá o recorte temático. Ela mostra como você deve trabalhar o tema. Uma boa leitura da coletânea com certeza vai fazer com que você não desvie do tema. O segundo critério é gênero, tipo de texto e coerência e vale 4 pontos. Como eu falei aqui no início do vídeo, vocês têm que produzir uma dissertação. E essa dissertação tem uma estrutura que vocês devem estar cansados de saber. E introdução, que é o local onde você apresenta a ideia que você quer defender e a contextualiza.
o desenvolvimento, que são os argumentos que vão provar que essa ideia é verdadeira, e por fim nós temos uma conclusão, que é o fechamento do seu texto. O Enem cobra uma proposta de intervenção, já que ele sempre dá uma situação problema. Na Unesp, vocês não precisam trazer essa proposta de intervenção, vocês não precisam trazer uma solução. Mas, gente, isso não quer dizer que vocês não precisam concluir o texto. A solução, a proposta de intervenção, é só um tipo de conclusão. Nath, posso trazer uma proposta de intervenção na Unesp? Claro que pode. Pode ser o seu tipo de conclusão, só não é obrigatório. Então essas partes têm que ser exatamente respeitadas para a produção de uma boa dissertação. Outra coisa importante nesse critério, a progressão argumentativa, ou toda hora você fica repetindo a mesma coisa com outras palavras. Os seus argumentos estão bem desenvolvidos? E, gente, os argumentos vocês podem sim tirar informações da coletânea sem nunca fazer referência direta a ela. O que é fazer referência direta a ela? Segundo a coletânea, segundo o texto 1, segundo o primeiro texto. Não, isso é referência direta, você não pode fazer. O que você pode fazer? Trazer a fonte do que foi dado para você. Vamos supor que colocaram um trecho lá na coletânea de A República de Platão e você quer mencionar a ideia que está ali. Você vai sim contar com suas palavras, nunca copiando trechos. Você vai contar com suas palavras o que está ali e vai dizer de acordo com a República de Platão. Isso é uma referência adequada à coletânea. Uma pergunta muito frequente é: mas eu posso copiar algo da coletânea usando aspas? A minha dica é: evita ao máximo fazer isso. Por quê? Porque no vestibular você tem que mostrar que você é um bom leitor. Que impressão que passa quando você copia trechos, mesmo usando aspas, que você não é capaz de dizer aquilo com suas próprias palavras, que você não é um bom leitor. Então, a não ser que seja uma frase bastante impactante, evita fazer essas cópias. Bom, então você pode usar a coletânea, mas você também pode, você deve mostrar o seu conhecimento de mundo, o seu repertório. Então, assim, o que você estudou de história que tem a ver com aquele tema, o que você estudou em literatura, tem algum livro que se relacione com aquilo ali, algum filme, algo de cinema que você viu, está relacionado com aquilo ali. Gente, conhecimento de mundo faz toda a diferença dentro de uma redação. E aqui também vocês têm que ficar muito atentos à coerência do texto de vocês. Ou seja, você não pode entrar em contradição. Então, uma hora você não pode dizer que o A é certo e depois dizer que o A é errado. Isso derruba o texto de vocês. Tomem muito cuidado também com o uso da primeira pessoa do singular, eu, minha, me. Isso não é permitido na dissertação e vocês vão perder ponto nesse critério. E também muito cuidado com conversa com o leitor. Como assim? Você usa um você no meio do seu texto. Então, já imaginou se você usou o você, conversou com o leitor, vai perder ponto nesse critério. Ou então usou um verbo no imperativo. Imaginem, você está pressupondo a existência de um interlocutor. Você vai perder ponto aí. Toma muito cuidado, que eu vejo muitos alunos cometendo essa bobeirinha aí. E no terceiro critério serão avaliados os elementos linguísticos, modalidade e coesão, que também vale 4 pontos. Gente, aqui vai ser cobrada uma boa ortografia e o uso culto da língua portuguesa. Então, claro, você não vai trazer gírias, você não vai trazer linguagem informal. É importante você mostrar um bom repertório da língua portuguesa. Isso não quer dizer, pelo amor de Deus, trazer um vocabulário extremamente rebuscado, com palavras que ninguém usa. Não, ninguém espera isso de você. Esperam que você tenha um
bom vocabulário, não vai ficar repetindo palavras toda hora, sabe usar sinônimos. E a gente tem aqui como muito importante o uso da coesão. O que é coesão? É um modo como você interliga os parágrafos, as frases, as ideias de seu texto. Então você sempre vai precisar relacionar uma coisa a outra. Afinal, você está produzindo um texto e não um monte de mini textos. Fiquem atentos ao seguinte: você usou algum conectivo para relacionar o segundo parágrafo ao primeiro? Usou um outro conectivo para relacionar o terceiro ao segundo, o quarto ao terceiro e assim por diante? Fiquem atentos também que o conectivo deve dar o sentido que você quer. Então você vai usar conectivos, conjunções, mas isso tem que dar o sentido necessário ali. Então, se você está usando um porém, você quer dar uma ideia de oposição. Se você está usando um além disso, você quer acrescentar uma ideia. Se você colocou um além disso e está mostrando uma oposição, você vai perder nota por isso. Tomem cuidado aqui também com parágrafos muito curtos. Então, gente, evita fazer parágrafo com menos de 4 linhas. Por quê? Porque com certeza você deixou de desenvolver algum argumento ali. E aí você perde ponto no segundo critério. Então, poxa, fica meio atento. Também é proibido fazer monobloco. O que é monobloco? Texto de um parágrafo só gigante. Sua nota vai ser derrubada por causa disso. Vocês sabem que a dissertação tem no mínimo 3 parágrafos, já que ela é dividida em 3 partes. Poxa, mas considerando que você tem 30 linhas para escrever, você não vai escrever apenas 3 parágrafos. Inclusive, se vocês escreverem menos de 15 linhas, nesse critério, a nota máxima de vocês vai ser 3 e não 4, só por causa do número de linhas. Então, aquela história de, o que importa é o conteúdo e não o tamanho, tá. Mas com 15 linhas, você com certeza não conseguiu desenvolver tudo que o vestibular espera. É claro que não é porque você fez 30 linhas que você vai ter uma nota alta. Vai ser avaliado aquilo que você fez, se foi feito com qualidade, se os parágrafos estão interligados. Mas com 15 linhas, é certeza que você não cumpriu o que você tinha que cumprir. Nath, mas eu estava fazendo os cálculos aqui e a soma desses critérios deu 11 pontos e não 28, já que o primeiro vale 3, o segundo 4 e o terceiro 4. Sim, é verdade, mas a Unesp vai fazer um cálculozinho para chegar nos 28 pontos. Que cálculo é esse? Ela vai pegar então a nota desses critérios. Então, você tirou, aqui vai até 11, né? Então você tirou 10, ou você tirou 11. Ela vai multiplicar essa nota por 28, que é a maior nota que você pode tirar ali no vestibular. Essa multiplicação, ela vai dividir por 11, e é aí que nós teremos a nota de 0 a 28 pontos que vocês recebem. Bom, gente, acho que é isso. Ficaram com alguma dúvida? Se ficaram, deixa aqui embaixo. Boa sorte na prova e se inscrevam em nosso canal para não perderem nenhuma dica de redação, livro de vestibular ou dica de leitura. Até a próxima. Tchau!